Fala galera, hoje o tema de hoje é medo. E aí, você já sentiu medo de alguma coisa? Medo de sair de casa, medo de falar em público, medo de uma prova, medo de andar na rua? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o medo. Você já sentiu aquele medo que te paralisou? Aquele medo que te fez sentir um desconforto? Pois é, acredite que os discípulos já sentiram isso também. Eu tô passada, chocada. Contando a história em Mateus, Marcos e João, a gente vê a narrativa de Jesus que voltou dos milagres dos pães e dos peixes, né? E ele estava indo em direção a Cafarnaum. E aí ele estava com os discípulos e falou: discípulos, vão indo na frente que eu já encontro vocês lá. E ele foi para o monte orar enquanto os discípulos estavam indo para esse caminho. A primeira lição: Jesus às vezes vai deixar você seguir a sua liberdade, vai permitir que você siga os seus caminhos sozinho, porque Deus não quer criar robôs, né? Deus quer que a gente aprenda a seguir o caminho dele da melhor forma possível. E como um pai que às vezes vê o filho lá querendo colocar o dedo na tomada, e às vezes deixa o filho colocar o dedo na tomada para o filho entender que essa tomada machuca. Então, seguindo o nosso texto, os discípulos entraram no Mar da Galileia. Se você tiver interesse de saber mais sobre o Mar da Galileia, comenta aí embaixo que a gente gostaria de fazer um vídeo sobre isso, mas é só se vocês tiverem interesse. Mas, seguindo aqui, os discípulos foram para o Mar da Galileia e o Mar da Galileia estava muito agitado. Então, imagine, né? Você lá com os discípulos e aquele mar revolto, aquele mar desesperador, aquele mar cheio de vento, cheio de ondas, parecendo que o barco iria virar a qualquer momento. Aí de repente eles olham numa neblina ali e parece um vulto. Eles estavam tão aterrorizados com a situação que eles acharam que era um fantasma. Essa é a segunda lição de hoje, que às vezes a nossa mente pra gente, porque às vezes a gente começa a ver fantasma onde não tem. A gente começa a aumentar aquele medo começa a paralisar a gente, achando que é um fantasma, achando que é algo muito maior. É que nem quando a gente tá numa prova, que a gente começa a ver a prova, ler a prova, e a gente começa a se desesperar, começa a mentir pra nós, falando: eu não sei essa matéria, não sei essa matéria, não sei essa matéria, e aí de repente dá um branco. Então é exatamente essa sensação de dar um branco, de dar um desespero, de paralisar a sua mente. Então, depois de eles acharem que era um fantasma, Jesus se mostrou para eles e falou: não, sou eu, não tenho medo. E Pedro ficou: pode ser que seja Jesus. E aí Jesus falou: não, venha, pode vir. Pedro teve um breve momento de fé, que ele confiou de que era Jesus. E ele saiu do barco, começou a andar sobre as águas e andou. Esse é o terceiro ponto de lição nosso aqui. Às vezes a gente precisa enfrentar esse medo. Tentar andar sobre as águas, às vezes, para conseguir lutar contra esse medo. Só que aí, nosso querido Pedro estava saindo do barco, tentando andar sobre as águas. Só que aí teve um momento que ele começou a prestar atenção no em volta. Começou a prestar atenção no vento, começou a prestar atenção nas coisas que estavam ali. Não estava conseguindo mais, começou a afogar. E vamos para a nossa quarta lição: se concentre em Jesus. Não fique pensando em volta. Foque em lutar contra o seu medo. Se você se desconcentrar e você não focar em Jesus, você acaba se afundando, como Pedro fez. É claro que não é fácil, né? A gente vai ter dificuldades, vai ser difícil, mas acabamos entrando para o quinto ponto, que é: Jesus sempre vai estar lá, porque Ele sempre está conosco nesses momentos de dificuldade. E aí Jesus disse para ele: homem de pequena fé, por que você duvidou? Porque Jesus está ali conosco. E nisso entramos no nosso sexto ponto:
Precisamos acreditar mais em Deus. Precisamos acreditar que Ele está acima dos nossos problemas. Porque vale um ponto. Jesus estava sobre as águas. E para os discípulos, as águas, as tempestades representavam os medos deles, representavam o desespero deles. E Jesus estava sobre as águas, sobre os seus desesperos. Então, Ele é muito maior do que nossos problemas. E naquele momento, Jesus estava provando os discípulos. E no nosso 7º ponto e último, lance fora todo o medo. Então, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então vamos lançar nossos medos, nossas ansiedades, vamos acreditar em Deus e conseguir andar sobre as águas. E para que todos esses medos que afligem nossos corações, afligem nossas mentes, sejam cessados e que a gente consiga viver em fé e confiança em Deus, amém? Mas essa foi só mais uma pitada do Evangelho. Uma pequena pitada, mas a pitada edificante que vai edificar a sua vida e a vida dos seus amigos. Então a gente precisa da ajuda de vocês também, né? Então não deixem de se inscreverem, de compartilhar esse vídeo e dar um like, dar um joinha. Todas as pessoas sejam edificadas em Cristo e que possamos compartilhar a palavra de Deus. Amém? Até a próxima, pessoal!